As origens católicas do PT entre o evangelho e o marxismo. O ano era 1872. O Brasil, com Z, vivia seus anos no Império. Seguindo a Constituição de 1824, o Brasil era oficialmente um Estado católico, mais especificamente Bons tempos. chamado Patroado, sistema pelo qual o imperador controlava a nomeação de bispos, criação de dioceses e outras questões administrativas da Igreja. Ao mesmo tempo, a maçonaria obtinha grande influência dentro do Império, tendo pessoas poderosas e a confiança da coroa. Porém, em 1864, o Papa Pio IX publicou a Syllabus Errorum, ou então em português, Catálogo dos Erros, condenando ideologias consideradas liberais, ou racionalismo, e também a maçonaria. Então, os bispos de Olinda, Dom Vital, e de Belém, Dom Macedo Costa, começaram a aplicar essas determinações papais no Brasil. Eles proibiram que leigos ligados à maçonaria recebessem sacramentos e exigiram que irmandades religiosas expulsassem maçons de seus quadros. Porém, como a maçonaria era aliada da coroa, isso causou tamanho desgaste, pois a coroa mandou que as medidas fossem desfeitas. Porém, essa ordem foi recusada. Então, em 1874, os dois bispos foram processados e presos por desobedecer ao governo imperial. Cagada. Por isso que Estado confessional... Cagada. Mas era outro tempo também, né? Pô, não tem como aplicar a realidade de hoje no Brasil Império. Grande repercussão e um clima de Cagada, né? Defendeu aqueles maçons filhos da p... que 20 anos depois derrubaram o governo dele. Os bispos acabaram libertos por anistia em 1871 e um clima de escândalo. Os bispos acabaram libertos por anistia em 1875, mas a crise deixou marcas profundas. Essa foi uma das memoráveis vezes em que o Estado e a Igreja disputaram interesses, mas com certeza não seria a única. Provavelmente essa é a maior cagada de Dom Pedro II. A disparada maior. Bom, não é disparada maior porque ele poderia ter lutado pelo trono dele, né? Então é a segunda maior cagada. Agora o ano é 1889, e após os problemas da chamada questão religiosa, muitas coisas aconteceram, principalmente a perca de confiança da Igreja no trono. O problema da maçonaria brasileira é que ela veio originária da França Iluminista. Se tivesse vindo da Inglaterra, a gente seria monarquia até hoje. Não sei. Juntamente com outros acontecimentos, como 15 anos depois, a obrigado. proclamação da República. De um lado, com a inquietação pelo fato de a República acabar com o catolicismo como religião oficial, e, por outro, um certo alívio, pelo fim do padroado que, de certa forma, acabara por dificultar a atuação da Igreja. Nessa situação, a Igreja iria enfrentar novos desafios, principalmente por conta de fatores como o positivismo, que era a filosofia dominante nos meios republicanos. Dom Sebastião Leme assumia a Arquidiocese do Rio de Janeiro em 5 de agosto de 1921. Dom Leme tinha um projeto de recatolicizar o Brasil após a perca de influência da República, trazendo o ateísmo e o anticlericalismo republicano. Ele também cria o Centro Dom Vital, em 1922, com a ideia de trazer uma inteligência católica para o Brasil, os membros sendo principalmente da classe alta. Porém, alguns anos depois, algo estava para acontecer no Brasil. É o cara que trouxe o protestantismo pro Brasil, esse filho da p... Revolução de Outubro, fazendo com que Getúlio Vargas chegasse ao poder. Les aristocrates on les pendra, le châtiment pour vous s'apprête. Em 1931, grandes movimentações mostravam o poder da Igreja, como homenagem a Nossa Senhora aparecer em outubro e também a inauguração do Cristo Redentor. Ações essas que deram grande força ao cardeal Leme, já que nesses dois eventos faziam-se presentes Vargas e os seus ministros, e esses ouviram o discurso: ou o Estado reconhece o Deus do povo, ou o povo não reconhecerá o Estado. Nessas manifestações, Dom Leme mostrava sua força, mas sua sabedoria seria mostrada em 1932. Vargas estava convocando a Assembleia Constituinte,
Dom Leme recusou a ideia de criar um partido católico e adotou uma tática genial: criar grupos de pressão sobre candidatos constituintes, assim nascendo a Liga Eleitoral Católica. Mas por que Leme recusou a ideia de criar um partido? Segundo ele, essa ideia seria o equivalente de criar uma facção e somente iria dividir os católicos. A Liga Católica iria Faz garantir sentido. que, mesmo em partidos e com ideias distintas, os constituintes pudessem cumprir com os desejos da Igreja por meio de pressão popular, criando uma classe eleitoreira que não dependesse de movimento, mas de ideias. Sendo assim, a maior parte dos candidatos da LEC foram eleitos e garantiram todas as exigências feitas. O Estado podia financiar obras da Igreja, a assistência espiritual foi novamente permitida em estabelecimentos oficiais e militares, e o casamento religioso foi reconhecido. A LEC saiu vitoriosa de seu primeiro embate. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O seu segundo embate seria na democratização de 1945, e as regras eram as mesmas. Como em 34, eles não precisavam apoiar nenhum partido específico, somente proibindo o Partido Comunista. Não, o casamento religioso deixou de ser reconhecido como válido na proclamação do golpe republicano. E os candidatos deveriam obrigatoriamente seguir os princípios da LEC. E mais uma vez, em 1946, eles obtiveram a vitória com a maior parte das exigências cumpridas. Mas o cenário aqui já era diferente, pois haviam novos jogadores no Brasil, que simbolizavam ameaças à igreja: protestantes, espíritas, comunistas e dentre outros. O protestantismo em relação ao catolicismo tinha um diferencial. Ele aproximava muitos leigos de seus líderes, criando assim uma comunidade unida que se conhecia, ao contrário do catolicismo, que muitas das vezes não chegava até certas pessoas e que parecia exclusivista. Com a pretensão de aproximar os leigos da hierarquia da igreja e de evangelizar mais pessoas, em 1929, o Papa Pio XI lança a chamada Ação Católica, que chegava no Brasil na década de 30. Durante esse período, a Ação Católica adotava o modelo italiano, que parte da divisão entre homens e mulheres. Na Itália, a Ação Católica era tão Ok. popular que inclusive despertou o interesse de Antonio Gramsci, que viu lá uma boa forma de organização social, tomando como inspiração para sua teoria sobre a hegemonia socialista. Mas em 1948, com a publicação da Constituição Apostólica Bis Seculari Die, a Igreja Católica reorganizou a Ação Católica. Após isso, o que tudo indica, a Ação Católica brasileira abandonaria o modelo italiano Quantos papos com o nome Pio existiram? Eu não lembro. e partiria 12, pelo menos, né? para o modelo belga-francês. Esse modelo foi crucial, pois se antes o leigo era organizado por sexo, idade e profissão, agora ele era organizado por classes sociais. Essa transformação culminou no nascimento da esquerda. E aí, deu cagada aqui. A merda tá aqui, ó. A origem da cagada é Esse aqui. modelo foi crucial, pois se antes o leigo era organizado por sexo, idade e profissão, agora ele era organizado por classes sociais. Essa transformação culminou no nascimento da esquerda católica, que tinha 3 agentes principais: os jovens radicais, os bispos progressistas e os agentes progressistas nas bases. Medidas como a criação das juventudes católicas também foram essenciais. Tudo começa com a Juventude Universitária Católica, ou então, só JUC, como iremos chamar. A princípio, tinha o objetivo de recristianizar as universidades, mas a partir da segunda metade da década de 50, começam a entrar Obrigado, KRG. Tamo junto, meu nobre. KRG_E mandou 10 reais. O protogrão ducado do Eldorado Amazônico juntou-se com a Guanabara Mística e adicionou um link. O LARP tá imparável. Puta que pariu. Manifesto Amazônico. O Grão-Ducado do Eldorado Amazônico. Capítulo 1. A Guanabara Mística. Misericórdia, Dog. Misericórdia. muitos estudantes de cursos como Sociologia e Economia, até culminar no seu aniversário de 10 anos, em 1960, onde há uma forte radicalização e intensificação nas práticas políticas da JUC. Foi aqui que nasceu a ideia de uma esquerda cristã no Brasil. Porém, o foco Esquerda cristã, rapaziada. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar nesse do vídeo. marxismo ficou tão insustentável que em 1962 a CNBB proibiu os jursistas de ocuparem cargos de responsabilidade dentro das organizações do movimento estudantil universitário. Isso fez com que boa parte dos líderes formassem, em 1962, a Ação Popular, que era exclusivamente política e não confessional, dedicada para a implementação do socialismo. Foi daqui que surgiram grandes movimentações, uma criação da teologia da libertação e, subsequentemente, as comunidades eclesiais de base, ou SEBs. Vai para lá, Patã. O foco desse vídeo definitivamente não é a teologia da libertação, mas sim o PT e o seu projeto de poder. Mas não poderíamos deixar de citar rapidamente ela.
Surgida das implicações do Vaticano II, aplicadas na Conferência de Medellín, a TL nasce, então, como uma resposta ao sistema capitalista opressor e aos regimes militares da América do Sul, inspirado pelo cristianismo, das origens e pela situação dos pobres, e da abertura da igreja aos leigos. Essa abertura inspirou teólogos latino-americanos a pensar em fé e diálogo com a realidade concreta da miséria e opressão. O imaginário latino tinha a Revolução Cubana como ideal para se libertar do imperialismo e conquistar sua liberdade. Sendo assim, era essa a ótica dos seguidores da TL. A partir daí, a teologia da libertação se consolidou como uma reflexão crítica que interpretava a Bíblia a partir da vida concreta dos pobres e oprimidos. Ela via a experiência do êxodo e na pregação de Jesus um chamado à libertação, não apenas espiritual, mas também social e política. Essa teologia denunciava as injustiças do sistema capitalista e das ditaduras, propondo que a fé cristã implicava engajamento pela transformação da sociedade. A TL também serviu como base ideológica e intelectual para a criação das comunidades eclesiais de base. Sobre as comunidades eclesiais de base, uma frase que a resume seria: a igreja somos nós. São pequenos grupos de... Posso falar, o grande erro da Igreja Católica é a criação do Partido dos Trabalhadores. Dito isso, eu não conhecia esse contexto aqui. Como você iria evitar esta merda? Não tinha como prever a cagada. de fiéis, geralmente nas periferias urbanas e zonas rurais, que se reuniam para ler a Bíblia, rezar e ao mesmo tempo discutir seus problemas do dia a dia. As SEBs colocaram Obrigado, Lutero. Na dúvida, bota na conta do em Lutero. prática a visão da teologia da libertação, a fé vivida de forma comunitária comprometida com a luta contra a exclusão. Mais do que espaços religiosos, elas se tornaram também centros de conscientização política, solidariedade e mobilização Sim, essa é a minha religião base. popular, preparando milhares de cristãos para a participação ativa na sociedade e, mais tarde, em partidos como o PT. Não há como saber o que veio primeiro, se a teologia da libertação ou as SEBs. O que se pode dizer é que ambas foram fruto de um mesmo contexto histórico-social, e que sem a legitimação intelectual dada pela teologia da libertação, as SEBs provavelmente não teriam a visibilidade que têm hoje. A igreja no período da ditadura militar foi um grande guarda-chuva de intelectuais esquerdistas, ideólogos abertamente comunistas como Florestan Fernandes, Celso Monteiro Furtado, Paulo Freire, intelectuais que se tornaram os grandes mestres do futuro do petismo e Vamos de sincretismo? O sincretismo é purinho. encontraram-se no catolicismo brasileiro, um abrigo que tanto queriam. A grande vantagem da igreja na política era substituir as antigas teses e estratégias do PCB. Sendo assim, só restavam alguns passos para surgir o maior monstro da política brasileira. A segunda metade da década de 70 foi marcada por uma série de manifestações setoriais contra a ditadura militar, que iam desde o movimento estudantil até a organização popular de bairros contra o regime militar. Catolicismo based aqui. Essas mobilizações Era a parte da Igreja Católica, controlada por Lutero. Lutero do inferno mexia os seus pauzinhos ali pra comandar esse secto da igreja. Pra parar com essas porra aí. de esquerda começaram a se reposicionar, e setores antes ligados ao partido de oposição passaram, a partir de 1976, a discutir a formação de novas siglas. Ao mesmo tempo, líderes políticos exilados desde 64 voltaram ao debate público, preparando seu retorno. Nesse cenário, as greves do ABC Paulista se tornaram um marco decisivo. Elas mudaram para sempre a história do sindicalismo brasileiro, inaugurando novas formas de ação. Não, a alma satânica de Lutero dominou todo o Concílio Vaticano II. E revelando novas lideranças. As greves massivas, as assembleias históricas no estádio da Vila Euclides e a atuação do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, desafiaram Lutero é um anjo caído. diretamente a ditadura. Não, é um demônio só, não tem nada de angelical em Lutero, é só demônio. Obrigado, KRG, tamo junto. KRG_R mandou 10 reais. Boa, Pardo e chat. Mesmo emoji das lives, escrevi um lápis esotérico. Espero que gostem, pois Tamo aí junto. estou tentando voltar a ter rotina de escrever com frequência. Enfim, Entrei no... boa. A bolha é jovem. A bolha é muito jovem.
Tá ligado? Apenas entre no canal do Telegram que todos os links estão ali. Todos os links estão ali. Eu já comentei isso, já que eu tinha pensado em abrir um canal no Telegram. O Yosef, deixa essa parte, inclusive. Eu já tinha pensado em abrir um canal no Telegram dedicado apenas a dropar os links do Substack, mas, tipo, assim, pra que eu vou fragmentar? Tem quase 4.000 pessoas no canal do Telegram, então, tipo, é melhor deixar ali, que, tá ligado? É uma exposição um pouquinho maior. Então, apenas entre no canal do Telegram pra pegar todos os links lá. A repressão foi dura, mas não conteve o movimento. Ao contrário, o fortaleceu. É a ideia do sindicalismo combativo, independente do Estado e com claras implicações políticas. Lula nasceu 666 anos depois de Lutero. Coincidência? Não é coincidência. Definitivamente não é coincidência. Definitivamente não é coincidência. Deixa eu mandar o link do Telegram aí. Apenas entra no Telegram. Aumentava. É nesse contexto que nasce o Partido dos Trabalhadores. O PT não surge Dentro da Igreja Católica. como um partido convencional, mas como uma expressão organizada de forças sociais diversas, operários do novo sindicalismo, comunidades eclesiais de base, cristãos engajados e intelectuais progressistas. A fundamentação teológica da esquerda católica, marcada pela teologia da libertação e pela opção preferencial pelos pobres, foi decisiva nesse processo. Provavelmente não tá monetizado mesmo. Assim, a Igreja Popular não apenas forneceu militantes, mas também um horizonte ético e espiritual. A ideia de que a luta política pode ser entendida como parte da construção do reino de Deus na Terra. Essa convergência entre fé e comunidade política deu ao PT uma base ideológica sólida e uma interseção social que a diferenciou radicalmente dos partidos de esquerda anteriores, garantindo-lhe um papel único e duradouro na história brasileira. O PT vai tentar. O hiperfoco do PT e da esquerda brasileira hoje é tentar cooptar os evangélicos. Mas, tipo, sinceramente, eles não vão ter não vai ter a menor chance deles terem sucesso nisso. Voltando pro Tofu, o Yanes soltou um clipe justamente falando sobre isso. Aqui, ó. E eu vou falar sobre esse assunto praticamente todas as lives daqui pra frente, até as eleições. O problema é argumentar com essas pessoas. Você não quer conversar com o trabalhador? Porque assim, tem que conversar, tá, gente? Tem que conversar com qualquer trabalhador. Não é pra chegar e falar assim: minha senhora, você sabia que a religião é o ópio do povo? Não é isso. Mas você acredita que é isso? E não é pra cooptar ninguém, é pra convencer. É só pra convencer. Evangélico não é alienígena. Exatamente. É foda. A prática é realmente. Infelizmente, os evangélicos estão no colo do bolsonarismo. Felizmente, os evangélicos não estão com a esquerda. Eles estão só com uma facção burra e merda da direita, mas pelo menos eles estão com a direita. Beleza. Pelo menos, dos males no menor, tranquilo? É melhor os evangélicos com o Bolsonaro do que com os comuna. E eu vou falar sobre esse assunto praticamente todas as lives daqui pra frente, até as eleições. O problema é argumentar com essas pessoas. Você não quer conversar com o trabalhador? Porque assim, tem que conversar, tá, gente? Tem que conversar com qualquer trabalhador. Não é pra chegar e falar assim: minha senhora, você sabia que a religião é o ópio do povo? Não é isso, tá? E não é pra cooptar ninguém, é só pra convencer. Evangélico não é alienígena. Exatamente. É foda. A prática realmente muito necessária. Como é que a gente vai convencer de que eles estão sendo doutrinados? Você não vai, calma. Não é pra você falar assim, Gente, não sejam pedantes com as pessoas também, né? Não fala assim: minha senhora, a senhora está sendo doutrinada. Nossa, é foda ter que educar o público assim. Gente, por favor, não é um bicho de 7 cacetas, tá? Confiem no povo trabalhador do nosso país, não sejam assim. Evangélico é alienado, adivinha? Todo mundo na sociedade capitalista é alienado. E quanto à integridade física dos militantes, você acha que o trabalhador vai bater no militante? Você acha que você vai chegar pra vender um jornal pro trabalhador e o trabalhador vai te dar um sopapo, é isso? O pessoal tá com medo de rua. Vender um jornal. Tá um papo meio tipo, o trabalhador é bicho selvagem aí no chat, que é bizarro. Ô, Yaneves, deixa eu te contar um segredo. Vocês consideram um trabalhador, o pobre, o peão, exatamente assim, beleza? Não precisa ter vergonha. Vocês olham pro pobre de direita com nojo, beleza? E outra, o pobre de direita, via de regra, é evangélico. Vocês têm nojo deles. Tem nojo de como eles são, de como eles se comunicam, como eles comem, as opiniões, a aparência, o que eles fazem, a igreja que eles frequentam. Vocês sentem nojo dessas pessoas. Vocês os desprezam profundamente. Vocês não dêem um povão, caralho. Beleza? O pessoal tá com medo de rua, tá um papo meio. Então, tipo, sim, trabalhador é bicho selvagem. Para um comunista, o trabalhador é bicho selvagem. E o tipo, o trabalhador é bicho selvagem aí no chat, que é bizarro, tá? Me faz rever um pouco a maneira como. E eu vou falar sobre esse assunto A esquerda os encara como jecas. É isso. Acabou. Eu não tenho outro debate. Nossa. Foi assim que terminamos o ato antifascista na UNB. Espero que o recado tenha ficado claro. Nossa! Uou! Eles queimaram a bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Que soninho. Que soninho. Ai. Fazer o quê? Que soninho. Como diz Leonardo Boff, um dos principais... Bom, o PT cooptou o catolicismo
por um trabalho de décadas. Eu acho, eles não vão conseguir pegar ou tirar o evangelistão do colo da direita. O Bolsonaro vai passar, mas os evangélicos continuarão sendo de direita. Tipo, agora os católicos, tipo, é uma disputa mesmo. Tá ligado? É realmente uma disputa. Metade dos católicos brasileiros. Quem elegeu o Lula foram os católicos. Então a maior parte dos católicos do Brasil são petistas. Eles votam no PT. É disputa, tá ligado? É disputa de trazer essa galera pro nosso lado. Beleza? Ai, em católico ele não se envolve com política. Católico é católico, ele não tem lado. Legal, amigo. O teu LARP do Twitter morre no Twitter, porque no mundo real o católico é petista. Então, ou o católico é direitista. Então, beleza. Os teólogos da libertação, o PT não existiria como existe se não fosse pelas comunidades eclesiais de base. Eu, que viajei pelo Brasil para construir esse partido, conheço o valor de um padre progressista, afirmou o político brasileiro, acrescentando que as comunidades eclesiais de base não adeririam ao PT. As SEBs fundaram as células do PT. Viu? Você pode se perguntar agora, mas por que não usaram o PCB, que era um partido antigo, mais forte e mais radical? Bem, o PT não se alinhou ao PCB e nem quis reproduzir seu modelo porque viu os partidos comunistas como organizações centralizadas nas cúpulas distantes das bases. Em vez de adotar a concepção leninista de vanguarda, o PT teve a ideia genial de construir um partido diferente, fundado na autonomia dos movimentos sociais e na... Ah, não foi o Lula que teve essas ideias. O Lula sempre foi o garoto propaganda. Tipo, o Lula, por décadas, ele foi, tipo, foi só um garoto propaganda, irmão. Só um garoto propaganda. Beleza? Os intelectuais de esquerda que formaram o PT viram no Barba o representante da classe trabalhadora. Porque sim, o Lula era um representante político, ele era um sindicalista, o maior sindicalista do país na época. Tá ligado? Foi basicamente uma conjunção, foi uma união de poderes. Um cara, um metalúrgico que fala como o povo, entende o povo, e tá ligado? E é um sindicalista, se juntou com a elite intelectual paulista. Cara, foi a união perfeita, tá ligado? Foi a união perfeita. Acho que foi a grande união da esquerda brasileira, tá ligado? Foi o grande feito da esquerda brasileira em toda a sua história foi o Partido dos Trabalhadores. Que poderia ter sido destruído, mas obrigado, Jair. A participação direta das bases. Essa postura permitiu unir tendências diversas, desde as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Eles uniram a esquerda. Hoje o PCB, tadinho, o PT manda, o PCB ouve, tá ligado? O PCB obedece. Unir tendências diversas. Não é que o PT manda o PCB fazer alguma coisa, o PCB não existe. Desde as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica até intelectuais que defendiam maior democracia interna. Assim, o PT consolidou um projeto socialista enraizado no povo, não imposto de cima para baixo. Falando em socialista, o partido não ousou retirar a palavra de suas declarações por medo de afastar a classe trabalhadora. O PT foi uma sacada genial, pois aprendeu com Alec, com Gramsci e com as SEBs como funciona o poder político. De nada valem votos emocionados, plebiscitários, baseados em movimentos. Eles tinham uma base fiel e orgânica, que mesmo sem um partido existente, já tinham um mindset petista. Eles tinham o poder real, não era um simples movimento, partido ou ideologia. Acho que eu tô ficando maluco, sabe? Eu acho que eu tô ficando maluco, mas tudo bem. Avança. Era uma mentalidade Eu não sei, mas tipo, tá muito estranho. Tudo bem. Vamos lá. construída ao longo de décadas. Carl Schmitt nos lembra que a essência da política está na capacidade de distinguir Eu tô vendo coisas. É o sono já, rapaziada. amigo São muitas semanas dormindo apenas 5 horas por dia. e inimigo. E, sobretudo, Tá ligado? É um movimento. Não. na força de decidir em meio ao conflito. E é aqui que se revela o poder real, não apenas o poder aparente do PT. Ele soube quem eram seus amigos e colocou na mão os que não eram tão favoráveis, fazendo-os ser dependente dele. Lula sabia que por mais amplo que fosse o leque do perfil de pessoas do PT, todos compartilhavam dos mesmos princípios e da mesma mentalidade. O bolsonarismo, por outro lado, é um exemplo de poder aparente. Sua força emergiu do ressentimento difuso, implicados pelas redes sociais, sem organização de base, sem estrutura comunitária e sem fidelidade real. Foi um poder plebiscitário, momentâneo e incapaz de enraizar em instituições sólidas. No vocabulário de Carl Schmitt, o bolsonarismo não passou de uma mobilização do inimigo comum, mas sem a construção de uma verdadeira comunidade política. O bolsonarismo, ele é um movimento mais, cara. Como o Pessoa disse, o bolsonarismo é um movimento muito feminino. Ele é muito. Não é nada. Mas o PT tava tão fraco que ele poderia ter sido destruído
durante o governo Bolsonaro. Mas não, o PT está mais forte do que nunca, bizarramente. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E fica de exemplo esse vídeo pra todo mundo aí que acha que quem vai salvar o Brasil é um movimento, é uma ideologia, que vai criar partido nacionalista número 5.000 não sei quantos e que vai salvar a nação. Isso não existe, é tudo balela. O que vale é o poder. A gente tem que saber negociar o poder e saber como ele funciona. Bem, É do game. Tem que saber jogar o jogo, irmão. Tem que saber jogar o jogo. Se você não sabe jogar o jogo, melhor, se você se recusa a jogar o jogo, você está fudido. Ponto. Tipo, se você se recusa a jogar o jogo, você está fudido. É isso. Se você se recusa a jogar o jogo, você está fudido. Acabou. agradeço pelas mensagens de carinho do último vídeo. Agradeço a todos que o comentaram e tudo mais. E as fontes desse vídeo foram do Emerson Alves Barbosa, A Esquerda Católica na Formação do PT, e também o livro Clero do Partido, do KGB A Fundação do PT, do Christian De Rosa. Puta que pariu, da KGB, a Fundação do PT é foda. Enfim, Puta subtítulo. esse foi o vídeo. Muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima. Se você gostou, Bom, baita vídeo. Baita vídeo. Baita vídeo. Baita vídeo. Eu não acrescentei absolutamente nada, mas fica as curiosidades aí.